Amados, é um prazer, um privilégio e uma alegria estar aqui à frente mais uma vez para poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu clamo ao Senhor que Ele use a minha boca, que Ele me encha do Espírito Santo dEle, porque é pela graça e pela misericórdia dEle que nós somos usados. Convido vocês a abrir as Bíblias de vocês na primeira carta de Pedro, 1 Pedro. O estudo de hoje está do capítulo 1, do verso 22 ao 25. No estudo de hoje nós temos um tema que dificilmente não incomoda ninguém. É um tema muito, como posso dizer, eclético, né? Cabe a todos nós, creio que todos nós já temos passado por isso, ou talvez estejamos passando por isso. Então convido-os a ler comigo, vocês que abriram. Se não abriram também está no boletim lá no começo. Vamos ler juntos? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, antes de a gente começar o nosso estudo do nosso boletim, eu queria chamar a atenção para o verso 22 e 23. Porque ele vai ser a chave do nosso estudo aqui hoje. Então, se nós pegarmos o começo do verso 22 e o verso 23, a gente pode ver que Deus fala de algo que Ele já fez em nós, e no meio Ele vai falar de algo que Ele espera de nós, que um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor para nós. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, pausa. Vamos ao 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí volta para o final do 22. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, por que nós somos purificados? Estamos sendo purificados. Por que nós obedecemos? Tendo em vista o amor fraternal. E por que nós somos regenerados de semente não corruptível? Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tenhamos isso em mente durante o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, começando o boletim. Talvez não haja outro assunto tão falado e pouco praticado em nosso meio do que o amor uns pelos outros, o amor fraternal. Clamamos e oramos por unidade, por nossos irmãos e ao mesmo tempo nutrimos amarguras e ressentimentos, maldizemos nos corredores e escolhemos a dedo de quem vamos nos aproximar. Então, nós acabamos de orar aqui por irmãos, vimos pedidos na tela, muitas vezes sentamos ao lado de pessoas aqui no culto de manhã. Graça e paz, meu irmão. Tudo bom? Mas por trás, às vezes no corredor, às vezes eu nem falo, às vezes é interno isso, às vezes é uma coisa que está no meu coração. Puxa, eu não gosto desse cara. Não vou com a cara desse cara. Ou, você não sabe o que aquele irmão ali fez. Então, será que é isso que o Senhor espera de nós? Esse assunto é um assunto delicado, é um assunto pesado para muitos, para mim inclusive. É um assunto que trata, e é por isso que a palavra fala que a palavra de Deus é uma espada, que ela corta e ela divide fios de cabelo, juntas e medulas, porque nós estamos expondo aqui a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. Não é uma coisa, isso aqui não é um recado para alguém. Se para alguém esse é um recado, é para mim. Porque nós devemos amar genuinamente uns aos outros. E não esse amor fingido,
E não essa coisa da gente passar uns pelos outros, fingindo que se importa, fingindo que é irmão. Porque o que é ser irmão? Ser irmão é você considerar o outro família. E família, meus irmãos, a gente ama incondicionalmente. Família não tem escolha. Ele é meu irmão, ponto. Então, esse é o cerne do nosso estudo aqui hoje. Voltando ao boletim. Pedro sabe que o amor não brota do coração humano por esforço ou boa vontade. E por isso, ao lançar o imperativo do verso 22, que diz, o verso 22, amai-vos, né? Esse é o imperativo. Ao lançar o imperativo do verso 22, ele imediatamente apresenta o verso 23. Pois, que o verso 23 vai, como nós lemos, pois foste regenerados. O pois, ou seja, o motivo que nos torna capazes de cumpri-lo. Somos ordenados a amar, porque fomos regenerados. E jamais regenerados, porque amamos, ou porque somos boas pessoas. Mas antes de avançarmos ao imperativo, precisamos entender o que o apóstolo afirma sobre a nossa alma e sobre a obediência que purifica. Queridos, o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo que porque nós amamos e porque nós somos boas pessoas, então nós somos regenerados. Ele está dizendo que vem antes a regeneração. Ele está dizendo que porque Cristo nos deu nova vida, porque Deus nos regenerou, porque nós nascemos de novo, então, agora, mediante esse novo nascimento, nós somos capazes de amar os nossos irmãos. E aqui, eu quero pedir que durante o nosso estudo você pense na sua vida. Você pense em uma situação, ou mais de uma, se tiver mais de uma. Naquela situação daquele irmão, naquele nome específico, daquela pessoa que você olha e fala, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Isso é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que não deveria estar assim. E eu quero que você coloque durante o nosso estudo diante do Senhor, para que o Senhor fale no seu coração. Porque, querido, esse nome, essa situação, desse irmão, nós estamos falando aqui de irmãos, desse irmão que muitas vezes está incomodando seu coração, isso pode ser uma ação do diabo na sua vida. Porque nós sabemos, pela palavra, que nós somos chamados a amar uns aos outros, ardentemente. Continuamos. Sabemos pela palavra que a salvação da nossa alma é o alvo da nossa fé. Lá em 1 Pedro 1,9, diz assim, um pouco antes de onde nós estamos, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, que ela é constantemente atacada pelas paixões da carne, e que Cristo é o seu pastor e bispo. Não é à toa que Pedro menciona a alma tantas vezes em sua epístola. Ele emprega essa palavra para se referir à nossa consciência, àquilo que somos por dentro, e também à própria pessoa que o Senhor resgatou. Mateus 16, 26 vai dizer, o Senhor falando de que aproveita ganhar o mundo e perder a alma, né? Ou seja, Pedro ouviu isso da boca do Senhor. Pedro ouviu o Senhor falando essas coisas. Pedro caminhou, e que privilégio Pedro teve de caminhar com o nosso Senhor. E ele ouviu isso dele. Então, se a fé só existe enquanto nós estamos aqui, porque uma vez que a nossa fé for consumada, Jesus Cristo voltar, Maranata, Senhor, volta logo. Mas uma vez que o Senhor voltar e nós estivermos com o Senhor, não há necessidade de fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas então nós estaremos vendo o Senhor. Então hoje a fé, para que ela serve? Pedro está dizendo que a fé tem uma função, a salvação da nossa alma. Ela serve então para quê? Para que nós sejamos santificados, para que o Senhor use a nossa fé para trabalhar na nossa alma, para que o nosso querer, o nosso desejo, aquilo que nós somos hoje, aquilo que você pensa, aquilo que a sua mente ela seja transformada pelo Senhor. É para isso que o Pedro está dizendo que a fé é usada. E a palavra também fala que Cristo, ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ou seja, a nossa santificação só existe enquanto nós estivermos aqui. Porque uma vez que nós não estivermos mais aqui, nós estivermos com o Pai, nós estaremos com um corpo glorificado. E graças a Deus, livres do pecado,
completamente. E existe uma expressão no meio cristão, antiga, que é em latim, que é coram Deo. Ou seja, é uma expressão que ela foi muito usada pelos patriarcas e pelos muitos teólogos, que ela se refere a como nós nos apresentamos diante de Deus. Ela é uma expressão que diz como viver perante Deus, sobre a sua soberania e para a sua glória. E aí, a pergunta que fica é, nós estamos vivendo coram Deo, ou seja, nós estamos vivendo a todo momento como se nós estivéssemos diante da face de Deus, ou nós estamos vivendo como se nós estivéssemos na face de homens? Eu estou agindo como se homens quisessem, como as formas que homens esperam que eu haja? Graça e paz, meu irmão, tudo bom? Graça e paz, meu irmão, eu te amo tanto. Ou estou agindo como se Deus soubesse de fato o que eu sinto? Como se Deus realmente tivesse nas minúcias, vendo o interno, sondando o meu coração. Porque, irmãos, nós sabemos que Deus sonda sim o nosso coração. Então nós não devemos viver de maneira alguma para homens. De maneira alguma como os homens esperam que nós vivamos. Eu não quero que eu seja cumprimentado no corredor, que eu receba um abraço falso, mas sim que se eu fiz alguma coisa para você, se eu fiz alguma coisa para alguém, e o contrário também é verdade, que você chegue para mim ou que eu chegue para essa pessoa e fale, meu irmão, vem aqui, vamos conversar, vamos resolver isso aqui, porque nós precisamos andar em santidade, em honestidade e em amor. Vamos voltar para o boletim. A salvação é uma só e alcança o homem todo em momentos diferentes. Fomos regenerados quando o Espírito nos deu vida, estando nós mortos em delitos. Fomos justificados quando Deus nos aplicou a obra de Cristo, imputando-nos sua justiça e incluindo-nos nele. Estamos sendo santificados agora, pela palavra e pelo Espírito, e teremos nossos corpos glorificados na vinda do Senhor. É assim que confessamos em nossa confissão de fé que a santificação, aí entre aspas, aqui eu fiz uma citação da nossa confissão de fé, que é algo que já está pronto, então em breve creio que todos teremos acesso. Que a santificação, entre aspas, se dá no homem todo, ainda que imperfeita nessa vida. Essa distinção importa, porque muitas vezes cultivamos a falsa ideia de que uma vez salvos, nos tornamos automaticamente perfeitos e incapazes de pecar. Ora, Pedro está evidentemente dizendo, a partir do verso 22, que a nossa alma carece de purificação, ou seja, de santificação, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, o que estamos dizendo aqui é que existem alguns momentos da nossa salvação, né? Então, no momento que Cristo morreu na cruz, no momento que nós fomos atraídos, incluídos e mortos juntamente com Ele, sepultados juntamente com Ele e ressurretos no terceiro dia juntamente com Ele, esse é o momento que nós então temos nova vida. Esse é o momento que nós somos regenerados, feitos novas criaturas pertencentes a uma nova criação. Isso é a nossa salvação. Nesse momento nós somos sim justificados. Porque Cristo pagou o preço. Não porque eu paguei o preço, não porque o meu sangue foi derramado, não porque, de alguma forma eu fui crucificado na cruz e então eu estava lá sendo preso juntamente com Cristo. Misericórdia, Senhor. Cristo é o preço. Ele é a satisfação da ira de Deus. Então, tudo bem, agora nós passamos por essa porta que é Cristo. Agora nós entramos então na vida cristã. Então agora nós vamos andar um caminho, que é o caminho da santificação. O caminho da santificação é onde agora nós estamos vivendo. Cada um andando de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Porque Cristo vai completar a boa obra dele. Porque eu olho para a minha vida e penso, Senhor, misericórdia, porque eu não consigo. Misericórdia, porque eu não consigo me desvencilhar daquilo que eu era antes. Eu não consigo me desvencilhar dessa natureza terrena. Mas, graças a Deus, porque o Senhor
cumpre a sua palavra e porque ele vai completar a boa obra dele. Porque conforme, e aí é o que o texto diz de hoje, conforme a palavra for sendo usada na nossa vida, conforme nós formos sendo obedientes à palavra, isso vai se tornando um ciclo virtuoso, onde o Senhor vai sim, completando a boa obra dele na nossa vida. Mas isso não depende de nós, depende dele. A justificação é o ato consumado e a santificação é um processo. Nós, de maneira alguma, podemos ser mais justificados. E eu quero deixar isso muito claro aqui. Podemos ter a impressão de que quanto mais eu obedeço a palavra, quanto menos eu peco, quanto mais boas ações eu faço, mais justificado eu estou. Isso não é verdade. A justificação é algo binário, é algo que é sim ou não. Nós fomos justificados em Cristo, ponto. Você não pode ser mais justificado. Você não pode ter mais amor de Deus. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais ou menos. Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele. Ponto. Continuando. O verso acima, ou seja, o verso que nós lemos antes, o tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, 1 Pedro 1:22, se inicia com uma expressão de extrema importância para o nosso estudo. Tendo purificado. Veja que Pedro não ordena que purifiquemos nossas almas como quem propõe uma tarefa a iniciar. Ele fala de algo que já é realidade entre os leitores e destinatários da carta. Houve um momento em que foram retiradas as escamas dos nossos olhos. Conhecemos então o evangelho de Cristo Jesus e fomos lavados. E é desse estado que o apóstolo parte para tudo o que vem a seguir. Notamos também que o texto atribui essa purificação a nós mesmos e não a coloca como algo que mera e passivamente é contenção em nossas vidas. Fomos purificados pela obediência à verdade. Ezequiel 36, 24 a 26, peço que vocês abram as suas Bíblias. Ezequiel 36, 24 a 26, diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Esse texto está mostrando que essa profecia foi cumprida em Cristo. Em Cristo, Deus cumpriu o que ele disse aqui em Ezequiel. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. No começo da carta de Pedro, 1 Pedro, ele fala que nós somos forasteiros. Ele fala que nós pertencemos a outra nação. E que nação é essa? Deus nos tirou de diversas nações, ou seja, de diversas origens. Gentios, judeus, gregos, romanos, brasileiros, e assim foi. E nos transformou uma nação, a nação dele. E aí ele fala então, que nos trará para a terra dele. Que terra é essa? É chegado o reino de Deus. Nós já vivemos um pedacinho do que é a família do Senhor. Mas a terra do Senhor não é essa. Nós não pertencemos aqui, nós pertencemos à casa do nosso Pai. Então, o 25 em Ezequiel ainda diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias. O que é a água pura, senão a palavra do Senhor e Cristo revelado nela? O sangue de Cristo nos purifica. Lá em Efésios, Paulo diz que nós devemos lavar as nossas esposas pela palavra. Então, essa analogia que o Senhor faz é pela palavra. Nós somos purificados pela palavra dele. E o 26, então dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Então é mediante a palavra, é mediante a Cristo, o Cordeiro de Deus revelado na palavra, é que nós somos lavados e purificados. Quando Pedro diz que nós estamos sendo purificados, ele não está dizendo, então agora
Vocês precisam começar a ser purificados. Lembrando aqui, meus amados, que nós estamos falando aqui de novas criaturas. Essa mensagem que Pedro está dizendo aqui é uma mensagem para aquele que já passou pela cruz. Tá? Então, Pedro não está dizendo aqui algo que nós devemos, então, nós começarmos isso como se a gente tivesse uma tarefa para amanhã. Né? Então, amanhã eu preciso começar a ser purificado. Queridos, no momento que você passa pela cruz, no momento que você é regenerado, Deus começa a trabalhar na sua vida. Nós estamos sendo purificados. Se você não está diante do Senhor, o Senhor está purificando a sua vida. Ainda que você esteja pensando, poxa, mas eu não estou lendo a palavra, então não estou sendo purificado. O Senhor está te purificando de alguma forma. De alguma forma, o Senhor vai te trazer para a palavra dele. O Senhor vai te trazer de volta para ele. Seja de um fundo de um poço, seja numa tribulação, de alguma forma. Eu sei disso porque isso aconteceu já comigo. Já passei por tribulações, o acidente aconteceu com a minha mão, creio que muitos aqui já tenham ouvido o meu testemunho. O Senhor me trouxe de volta. O Senhor me trouxe de volta para a palavra dele. Então, em um certo momento, as escamas foram retiradas dos nossos olhos, nós conhecemos o Evangelho e fomos lavados, e é desse estado que o apóstolo parte para tudo que vem a seguir. Pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Então, vamos continuar aqui no nosso boletim? E que verdade purifica a alma? A própria palavra de Deus, como o Senhor Jesus orou ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Obedecer à verdade, portanto, significa submeter-se ao evangelho anunciado e à escritura que o revela. Obedecer à verdade, portanto, significa submeter-se ao evangelho anunciado e à escritura que o revela. Eu não quero que essa frase, ou o texto, que é João 17:17, que é Jesus falando, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, passe rápido em nossas mentes. Como algo que nós estamos aqui estudando num domingo de manhã e só passou, né? O que significa submeter-se ao Evangelho? O que significa, então, submeter-se à Escritura que o revela? Significa que a minha vontade, o que eu acredito que é verdade, o que eu acredito que é o correto, aquilo que eu fui construído, aquilo que eu fui moldado desde criança muitas vezes, pode não ser verdade. Pode estar errado. Eu posso estar completamente errado na minha visão de mundo. Eu posso estar completamente errado na forma como eu abordo família, dinheiro, casamento, bebida ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu não sou autoridade sobre a minha vida. Eu não sou autoridade sobre aquilo que eu devo ou não fazer, como eu devo me comportar, como eu devo me aproximar do meu irmão, ou como eu devo tratar as relações desse mundo. Sejam elas de trabalho, sejam elas financeiras, sejam elas acadêmicas. Tudo isso, na minha vida, é fumaça, se a palavra não corrobora. A palavra, o Evangelho e a palavra que o anuncia devem ser autoridade sobre as nossas vidas. Se eu busco na palavra algo e ela contraria o que eu penso, não é meu papel falar, mas veja bem, o seu papel é falar, eu estou errado. O nosso papel é nos submeter. Submissão significa nos colocar de joelhos diante da palavra, diante do Senhor, que é quem a palavra pertence a Ele. Quando nós estamos falando palavra aqui, nós estamos falando como um livro ou um texto vazio que não tem nada. Nós estamos falando da palavra que revela quem? O caráter de Deus. A palavra é Deus falando a nós. Então, se eu não submeto a palavra, quer dizer que eu não submeto a Deus. Misericórdia, Senhor, da minha vida, por achar que eu, criatura e vaso, sei mais que o Criador e o oleiro. Continuando no boletim. E é justamente aqui que o pecador caído resiste, pois a Escritura não apenas nos informa, ela nos revela, julga e demanda a nossa vida inteira, sem espaço para concessões ou dois senhores.
Preferimos aquilo que nos deixa no comando. Por isso Pedro não fala em concordar com a verdade, mas em obedecer a ela. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Alma alguma é purificada por aprovar a doutrina correta com a mente, enquanto a vida segue servindo ao mundo. Então, a Escritura, ela não é apenas algo que vem para nos ensinar. Ela não é um texto a ser estudado academicamente. Ela não é o texto que eu abro em Provérbios alguns dias da semana, ou abro a Bíblia como se eu estivesse estudando num devocional do Spurgeon. Poxa, estou estudando a palavra aqui, né? Abro ali todo dia num devocional do Spurgeon, leio um versículo solto e é isso. De maneira alguma. Isso tem valor? Tem muito valor. Porque a Escritura inteira pode ser usada para edificação. Mas ela não é um lugar que você lê algo como uma sabedoria chinesa do começo do seu dia. A palavra revela quem nós somos. A palavra julga os nossos atos. Ela revela se os nossos atos estão ou não de acordo com o que o Senhor espera de nós. Ela mostra a nós a nossa resistência. Queridos, ler que nós precisamos ter um amor fraternal não fingido confronta cada um de nós. Confronta cada um de nós os nossos agir do dia a dia. Será que eu estou fingindo que eu amo meu irmão? Será de fato que eu estou respeitando as autoridades da nossa nação? Poxa, mas eu não concordo com ela. Acabamos de falar disso. Nosso papel é orar pela nossa autoridade. Pedir que o Senhor e clamar ao Senhor que Ele salve as nossas autoridades. Que eles sejam regenerados. Nosso papel não é nos colocar numa posição de rebeldia com a palavra do Senhor, como se eu soubesse aquilo que o Senhor não sabe, como se eu estivesse de fato no controle da minha vida. A nossa cultura, quem nós somos, como nós somos formados, principalmente no século presente, e creio que cada vez mais, a cada século que for passando, isso vai se aprofundar. A nossa cultura, ela rejeita profundamente a noção de verdade objetiva. A noção de que existe algo fora de nós, fora da nossa cultura, fora da nossa sociedade, fora de um grupo de pessoas que diz isso é verdade. Absolutamente verdade, objetivamente verdade, independente do lugar, da casa, da cidade, do país, do estado, de onde você está inserido. Porque é muito fácil você perguntar, por exemplo, perguntas capciosas que existem na sociedade atual. Por exemplo, quando nós falamos de aborto, quando nós falamos de matar a legítima defesa, quando nós falamos de como a mulher deve ou não se portar na sociedade, isso para a gente é muito claro aqui. Mas se você for numa igreja no Oriente Médio, se você for numa igreja inserida dentro do Afeganistão, amados, vocês vão ver que a verdade é completamente diferente. Vocês vão ver que para eles é uma coisa absurdamente diferente da nossa. Por quê? Eles nasceram numa cultura totalmente diferente. Eles foram criados numa cultura totalmente diferente. Eles foram criados em uma cidade que chovia foguete em cima da cabeça deles o dia inteiro. Nós não temos isso. Para a gente isso é totalmente diferente. O que é verdade então, se nada é absoluto? A palavra de Deus é a verdade. Ela é a única verdade. E é por meio dela que nós somos confrontados, nós somos revelados e nós somos transformados. Continuando nosso estudo. Aqui há algo que merece muita atenção. Costumamos supor que a alma é purificada para que passemos a obedecer, como se a obediência fosse apenas o resultado do processo. Pedro, no entanto, aponta também para o caminho inverso. É por meio da obediência à verdade que essa purificação se realiza em nós. O verso 22 diz, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, nós podemos presumir que, poxa, eu não consigo obedecer. Senhor, purifica a minha alma, para que então eu consiga obedecer. Mas Pedro está dizendo que é por meio da obediência à palavra de Deus que a purificação se concretiza em nós.
tendo purificado a vossa alma pela obediência à palavra. Lucas 6,46, Jesus faz uma pergunta. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa pergunta é uma pergunta que dói na nossa alma. Porque nós chamamos o Senhor de Senhor. Mas no fim, muitas vezes, nós nos dobramos diante do nosso ego. Nós nos dobramos diante não da vontade dele, mas da nossa. Diante da vontade do mundo e não da nossa. Colocados diante de situações onde nós podemos perder algo mundano, nós preferimos não perder algo mundano e desobedecer ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós, Senhor. Porque o Senhor já perguntava, 2000 anos atrás, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Continuando, quanto mais obedecemos à palavra, mais purificada a nossa alma se torna. E quanto mais purificada a nossa alma se torna, mais capaz de obedecer ela é. Vocês percebem o ciclo que isso é? Se eu obedeço à palavra, então a minha alma é purificada. E se a minha alma é purificada, eu não tenho prazer nas coisas, eu tenho menos ainda prazer nas coisas do mundo. E eu quero mais ainda obedecer à palavra. E quanto mais eu obedeço à palavra, mais é a minha alma purificada. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque isso se retroalimenta. Isso jamais significa que nossa obediência compra alguma coisa, pois fomos justificados de uma vez por todas pela justiça de Cristo imputada a nós, e nada podemos acrescentar a ela. Isso é muito importante deixar claro aqui. De maneira alguma estou falando que a nossa obediência à palavra está para a nossa salvação. De maneira alguma. Do Espírito. Eu estou falando que ela está sim para a nossa santificação. A nossa salvação está na justiça de Cristo imputada a nós. E nada podemos acrescentar a ela. Falamos aqui da santificação, obra em que Deus emprega a nossa obediência como instrumento e que somente se desenvolve pelo poder do Espírito Santo em nós, conforme confessamos. De novo, texto da nossa confissão de fé. Aqueles que são unidos a Cristo são, pela graça e fé, também santificados real e pessoalmente por meio da mesma virtude, pela sua palavra e Espírito que habita neles. Fora dele, o que resta é esforço religioso. Filipenses 2, 12 e 13, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí o 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, concluir que eu preciso então obedecer pela minha própria vontade à palavra, seria esforço religioso. Seria então eu concluir que, poxa, então, e agora? Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade alguma de obedecer a palavra. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor iria efetuar em mim o querer. Senhor, efetua em mim o querer. Senhor, efetua em mim, porque o Senhor sabe que eu não tenho vontade de sentar e estudar e conhecer o Senhor mediante a tua palavra. O Senhor sabe que colocado diante de situações de seguir ou não a tua palavra, eu escolho não seguir a sua palavra. Senhor, efetua em mim o querer. Porque se o Senhor e o Espírito dele não fizerem em nós, nós não somos capazes. Se Cristo não habita em nós, se o Espírito Santo não habita em nós, isso tudo é suor e é trapo de imundícia para o Senhor. Se nós algum dia produzimos alguma coisa que é de agrado do Senhor, é porque veio dele e não de nós. A nossa obediência da palavra depende dele. Então, Senhor, opera isso em nós. Nós clamamos isso como igreja.
para que nós obedeçamos a Tua palavra, que nós nos amemos uns aos outros, que nós estejamos à disposição uns dos outros, genuinamente, sem máscara, sem teatro, sem hipocrisia. Opera em nós o querer e o realizar. Porque eu posso querer, Senhor, mas pode ser que eu não consiga realizar. Porque até o realizar depende do Senhor. E eu quero também deixar uma ressalva aqui. Muitas vezes nós podemos ter a impressão, nós podemos ter a premissa ou a ideia de que deixa Deus agir. Sabe, a gente senta no banco e eu vou falar assim, sabe, eu não consigo, é difícil, eu não tenho vontade, Senhor, opera em mim o realizar, mas deixa Deus agir. Eu vou ficar pecando, eu vou seguir minha vida, eu vou seguir do jeito que eu estou aqui hoje, afinal de contas, sabe, se Deus não fizer, é isso aí mesmo, né? Queridos, isso é o oposto do legalismo. Nós já falamos sobre isso aqui. O legalismo, muitas vezes, ele traz esse suor e essa trapo de imundície, como nós falamos, mas, ao mesmo tempo, o oposto também é verdade. Aonde eu sento no banco, me coloco numa posição de, entre aspas, eu sei que essa expressão é terrível, mas daquela graça barata, daquela coisa da gente colocar até a culpa no Senhor. Eu não consigo, sabe por quê? Porque o Senhor não fez ainda. Misericórdia também de nós, Senhor. Porque o que Pedro está demandando de nós aqui é ação. É ação. Se de fato eu estou numa situação onde eu não tenho relacionamento com o Senhor e não estou diante da palavra do Senhor, eu vou colocar meu joelho no chão diariamente, clamando ao Senhor pela misericórdia dele, para que ele ministre em nós o querer e o realizar. E não numa posição passiva de vítima. Ou até de conforto de aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, então está tranquilo. Se você está nessa situação, coloque o seu coração diante do Senhor, para que o Senhor Jesus seja de fato o Senhor da sua vida. Porque Ele mesmo perguntou, por que me chama Senhor, Senhor, se não obedece aquilo que eu vos mando? Continuando, é a partir dessa alma purificada que vem o imperativo: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro qualifica esse amor de duas maneiras. Ele fala de um amor fraternal não fingido, ou seja, sem máscara, sem representação. A palavra usada no original é a mesma de onde vem hipocrisia, precedida de uma negação. É literalmente um amor sem teatro. Também o chama de ardente, empregando um termo que originalmente descreve algo esticado até o limite, como uma corda tensionada. Esse amor custa, exige e muitas vezes cansa. Ele não é necessariamente fácil. Quando Pedro fala do amor que Deus espera que nós amemos uns aos outros, ele, como o texto mesmo diz, né? Ele fala duas coisas. Ele fala de maneira não fingida, ou seja, sem teatro, e até é engraçado ver isso, porque a palavra hipocrisia vem de uma figura grega das pessoas colocarem uma máscara para atuar naqueles teatros que eles faziam, e eles serem algo que eles não são, ou seja, eles estão fingindo ser algo, e é essa expressão que Pedro usa aqui, né? É um amor com máscara, ou seja, é um amor sem máscara. Ele exige que nós tiremos a máscara e então revelemos ao irmão quem nós somos. É esse amor que Pedro está falando aqui, que Deus está demandando de nós. E quando ele fala de forma ardente, a expressão grega para ardente, é difícil a gente traduzir isso em português, né? Quando a gente fala ardente, o que isso quer dizer? Mas a expressão em grego é claro, é como uma corda tensionada. É aquilo que de fato realmente tem algo te puxando de forma prestes a romper. Quando ele qualifica esse amor dessa forma, ele está dizendo: ame o seu irmão de uma forma
que você possa chegar num ponto de estar prestes a romper. Da maior forma que você puder. Com tudo aquilo que você puder. Até chegar ao ponto de quase romper. Queridos, eu não sei vocês, mas eu não estou nem perto disso. Eu não estou nem perto de amar cada um de vocês, meus irmãos em Cristo, dessa forma. Misericórdia da minha vida, Senhor. E esse amor, muitas vezes ele vai custar, ele vai exigir muito de nós, e às vezes ele pode até cansar. E não cansar no sentido de ficar cansado de estar, não querer mais aquilo, ou já estou farto disso, mas cansar no sentido de ser exaustivo mesmo. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, e até na palavra a gente consegue ver isso, que Jesus muitas vezes ficava exausto. Porque as pessoas vinham a ele, e ele operava aqueles milagres, e as pessoas vinham a ele, faziam fila e fila e filas atrás dele. E o Senhor, sem descanso, estava lá, amando aquelas pessoas. E isso é exaustivo fisicamente. Isso pode ser exaustivo mentalmente. Mas, queridos, isso é amar. Amar é sacrifício. Amar é se doar. Não é até o ponto de, agora já estou ficando cansado, melhor parar. Não! Amar é nós nos doarmos uns aos outros, uns pelos outros. Até o ponto de fato, eu estar exausto. Se nós não estamos exaustos ainda, se nós não estamos ainda tensionados, nós estamos confortáveis. Na nossa casa, assistindo Netflix, nós estamos confortáveis em nossas casas, com distanciamento social, com eu não quero conversar, eu tenho preguiça, eu tenho fobia social. Mas não é isso que Deus exige de nós. Deus exige que nós sejamos hospitaleiros, que nós conversemos uns com os outros, que nós confessemos pecados uns aos outros, que nós edifiquemos uns aos outros e que nós estejamos disponíveis uns aos outros. E aqui eu quero colocar uma distinção que pode, às vezes, ser abstrata para nós. A palavra fala de nós amarmos ao próximo, mas também aqui ela está falando de a gente amar os irmãos. Amar o próximo não necessariamente quer dizer amar irmão. O bom samaritano, ele pegou uma pessoa, que aquela passagem, né? Ele ama alguém que ele nem conhecia. Não era o irmão dele. Ele só amou. E esse amar ao próximo, ele é como se fosse algo amplo. E que eu amo muitas pessoas, mas esse amor é um amor em que eu demonstro caridade, empatia, cuidado, mas ele muitas vezes é um amor raso. Onde eu vou ali, ajudo um irmão, dou o pão, ou ajudo uma pessoa, às vezes nem é irmão, e estou sempre disponível para ajudar as pessoas. Isso é uma coisa. O que Pedro está dizendo aqui é um amor de família. É um amor que ele é mais estreito. Eu amo menos pessoas. Eu amo a minha família em Cristo, mas eu amo profundamente. Então, é aquele irmão que eu tenho, por exemplo, pelo Renato, que é meu irmão, pelo João Paulo, que é meu irmão, em que não existe nada. E eu sempre falo isso, porque isso é uma coisa muito importante entre irmãos. Quem tem irmão aqui sabe, de sangue. Não existe nada que possa separar você do seu irmão. Não tem nada que vai fazer você deixar de ser irmão do seu irmão. Ele pode te magoar, ele pode te chatear, ele pode falar palavras duras para você, mas no fim do dia ele é seu irmão. E se ele precisar, você vai estar lá. Pelo menos você deveria estar lá. Porque isso é ser irmão. De sangue. E o que a palavra fala é que agora nós somos feitos irmãos, porque nós somos feitos família do Senhor. E todos aqui têm o mesmo status. Não tem ninguém aqui que possa fazer algo para mim que eu vou falar assim, então agora você não é mais meu irmão. Porque agora Deus está falando que todos somos irmãos. Eu devo olhar um para o outro aqui e falar, não tem nada que eu não vá fazer para te ajudar, meu irmão. Eu vou até o fim, até não sobrar uma gota de cansaço em mim, até eu estar cansado ao extremo, porque você é o meu irmão em Cristo. É isso que está sendo exigido de nós. E aí eu pergunto, você escolheu seguir a Cristo? Cristo te escolheu? É esse Cristo que você está seguindo? É isso que custa? Você está disposto? Porque se você não está disposto, querido, você está seguindo o mestre errado. Ser discípulo de Cristo é isso.
é seguir os passos dele, é tratar a família de Deus como família mesmo. Então agora voltando ao boletim, voltamos então ao nosso problema. Um amor sem máscara contrapõe aquela velha cordialidade de corredor que sabemos manter tão bem. Sorrimos, abraçamos, oramos, partimos o pão juntos e ao mesmo tempo que seguimos guardando no peito um ressentimento que nunca confessamos. Esse amor fraternal, santo, sepulta a ideia de que amar o irmão seja questão de afinidade ou temperamento. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão, por favor. Um irmão de sangue biológico mesmo. Algum de vocês olha e fala, nossa, meu irmão é igualzinho a mim. Ele pensa as mesmas coisas, tem os mesmos gostos, torce o mesmo time. Muito provavelmente no colégio eu seria o melhor amigo dele. Nossa, não. O João Paulo é muito diferente de mim e o Renato é muito diferente de mim. Ainda assim, nós somos irmãos. Não tenho escolha. Isso não é uma questão de temperamento ou escolhendo quem são meus amigos. Queridos, nós somos irmãos. Queiram vocês ou não, vocês vão ter que me engolir. Entendeu? É basicamente isso, né? Então, não fomos chamados a amar apenas aqueles com quem nos identificamos, mas aqueles que o Pai colocou ao nosso lado, na mesma família. Foi o próprio Senhor quem estabeleceu esse sinal diante do mundo ao dizer isso. João 13,35 diz, vamos ler juntos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é tão sério, que em Mateus 5, 23 e 24 o Senhor fala assim, prestem atenção. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Isso é muito sério. É muito sério. Porque aqueles que são de fora da família do Senhor, aqueles que não pertencem à igreja de Cristo, que não são novas criaturas, eles deveriam olhar para nós, que somos cristãos, que somos de fato de Cristo, pertencemos e fomos comprados por Ele, passamos pela cruz e ressuscitamos com Cristo, eles deveriam olhar para nós e perceber que nós não caluniamos uns aos outros, que nós não fofocamos sobre as vidas uns dos outros, que nós não maldizemos a vida sobre um e outro aqui, mas que no fim do dia nós protegemos uns aos outros, porque nós nos amamos fraternalmente. Essa é a marca do Senhor. Essa é a marca daquele que segue a Cristo. É isso que o Senhor fala, como nós acabamos de ler em João. Nós seremos conhecidos porque nós amamos uns aos outros. Será que nós estamos sendo conhecidos por isso ou nós estamos sendo os obstáculos para o avanço do Evangelho? Será que as pessoas olham para nós e falam, essa pessoa é um cristão, ele é um embaixador, ele não pertence a esse mundo? Ou ele olha e fala, nossa, será que esse cara é crente? De onde viria a capacidade de amar assim? Pedro sabe que não a encontramos em nós. Não adianta imaginarmos que vamos criar estratégias ou até criar, entre aspas, 10 passos para amar o seu irmão. Por essa razão, ele logo entrega o fundamento. 1 Pedro 1,23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O imperativo do verso 22 repousa inteiramente sobre o verso 23. Somos ordenados a amar, porque nascemos de novo. E o novo nascimento nos deu um coração capaz daquilo que o velho homem jamais conseguiria executar ou produzir. Até aqui, Pedro estava falando do problema. E agora Pedro vai comentar falando a partir do verso 23, do fundamento, da motivação pelo qual o problema é resolvido, né? Então,
aqui ele vai começar a falar que por que nós somos regenerados, porque agora nós fomos regenerados não de semente incorruptível, mas de incorruptível, ou seja, nada pode corromper a nossa salvação, nada pode corromper ou tirar de nós, e isso é muito importante, porque isso aqui também fundamenta uma coisa absolutamente fundamental para a vida cristã. Nada pode tirar de nós a nossa salvação. A nossa salvação é permanente, porque se ela não fosse permanente, a obra de Cristo não seria suficiente. Ora, pode Deus nos tomar e arrebatar para a mão dele e algo abrir a mão do Senhor? De maneira alguma. Então, se nós fomos gerados de uma semente incorruptível, agora então nós somos capazes de amar uns aos outros de maneira sacrificial. Vejamos esse contraste que Pedro cria. A semente humana é frágil e perece. Nada que nasce dela permanece. Isso aqui é até interessante a gente saber. Quantos milhões de espermatozoides são lançados para um óvulo para que uma pessoa seja gerada? Milhões. E muitas vezes nem esses milhões são suficientes. E mesmo assim, esse quer dizer, cadê o Norma? Muitas vezes são 2, né? Pode ser que da próxima venha 3, né? Muitas vezes, essa uma vida que é gerada, muitas vezes não sempre, né? Essa uma vida que é gerada, ela perece. A nossa semente, ela é perecível. Pensar que nós estamos gerando vidas que estão fadadas à morte. Porque a morte, ela está aqui por causa do pecado. Graças a Deus nós vencemos a morte em Cristo, né, meus irmãos? Mas nós somos gerados de uma semente que não corrompe. Essa vida nova que agora nós temos, ela é incorruptível e ela é eterna, porque ela vem de algo que é eterno, de algo que é perfeito, de algo que não pode ser destruído, né? Continuando no boletim, note ainda que Pedro repete aqui o mesmo vocabulário dos versos 4 e 18 do primeiro capítulo. Não fomos resgatados por elementos perecíveis, nem regenerados por uma semente que se corrompe. Pelo contrário, recebemos uma vida nova, fundamentada em uma herança eterna e incorruptível, guardada nos céus. Nada em nossa salvação está sujeito a corrupção ou decomposição. Aleluia, meus irmãos. Então, se a semente é a palavra, logo o novo nascimento não é obra nossa, é de Deus. Ninguém escolheu nascer da primeira vez, biologicamente. E ninguém escolheu ou escolhe nascer de novo do Espírito. O pecador, morto em seus delitos, é totalmente passivo ao ser chamado, até que seja vivificado, regenerado, convertido pelo Espírito Santo. Efésios 2:5 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. A palavra não fala que nós fomos atrás da vida ou nada do tipo. Pode um morto buscar alguma coisa, meus amados? Então, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Voltando ao boletim. Não recebemos algo com uma capacidade de autotransformação. Recebemos vida nova. Somos feitos por Deus novas criaturas. A partir desse momento, porém, somos convocados a responder e agir, pois é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Aí está o porquê esse mandamento de amar não é um peso insuportável. Aquele que ordena é o mesmo que capacita. Isso pode parecer muitas vezes pesado quando nós olhamos para situações que nós estamos inseridos com os nossos irmãos. Às vezes eu tenho aquele irmão que eu tenho um bloqueio, que fez alguma coisa contra mim, que aconteceu alguma coisa e eu não quero nem passar perto daquele cara. Ou simplesmente ele torce para outro time e eu não quero passar perto daquele cara. Não precisa necessariamente ser uma coisa profunda ou superficial. Qualquer que seja essa coisa, querido. Pode ser difícil para nós, mas o que nos conforta é que aquele que nos ordena é também quem nos dá capacidade. Jesus, quando ele formou os discípulos dele, ele chamou pessoas totalmente incapazes. Pedro era um pescador. E olha o que ele está escrevendo, queridos. Olha a profundidade do que Pedro escreve. Vocês acham que Pedro foi para a faculdade de teologia durante o ministério dele? De maneira alguma. Pedro foi capacitado pelo Senhor. Então, se Pedro escreveu isso, o Senhor pode também nos capacitar.
O Senhor pode também nos capacitar. E Ele vai, porque a palavra fala que Ele vai terminar a boa obra. Então que nós hoje saímos daqui capacitados pelo Senhor. Que nós clamemos por capacidade para o Senhor. Para que o Senhor nos transforme numa igreja sem máscara. Numa igreja que ama uns aos outros. Ardentemente. E absolutamente. Sem depender de nada. Amém, meus irmãos? Amém. Para sustentar essa afirmação. Antes, na verdade, de falar isso, eu quero falar uma coisa. Se você está aqui hoje e você ainda não nasceu de novo, quero te dizer que você não tem capacidade de amar. E eu não estou nem falando de amar o seu irmão. Eu estou falando que você não é capaz de amar. Ninguém. Se você não nasceu de novo, você não é capaz de amar o seu filho, você não é capaz de amar o seu marido, você não é capaz de amar ninguém. Porque a única pessoa que você ama é você mesmo. Se qualquer coisa militar contra você mesmo, você vai escolher você mesmo. Porque a única pessoa capaz de transformar o seu coração é Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer você ser capaz de amar qualquer pessoa que não seja você mesmo. E que se ele for a sua vida, quero te dizer uma coisa, você nunca mais vai amar você mesmo. Você vai odiar você mesmo. Porque você mesmo é um pecador, egoísta, carente da graça e misericórdia dele. Então, eu quero te clamar que você que não nasceu de novo, coloque o seu joelho no chão e entregue a sua vida ao Senhor. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus Cristo foi o preço da sua salvação. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Basta você crer em Jesus Cristo como preço, como Filho de Deus encarnado, morto na cruz por nós, sepultado, ressurreto pelo Senhor no terceiro dia, vencendo assim a morte por nós. Que Ele seja a sua vida, para que então você seja capaz de amar, porque é para isso que nós somos chamados, porque a sua vida é miserável se você não tiver Cristo. Então, para sustentar essa afirmação sobre a palavra, Pedro nos remete ao profeta Isaías. Isaías 40, 6 e 8 diz assim, mentira, não fala, vamos ler, 1 Pedro 1, 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Aquilo pelo qual batalhamos e conquistamos com tanto suor, murcha, degrada, se decompõe silenciosamente. O cargo que nos definia, o corpo que nos enchia de orgulho, o reconhecimento que buscamos por anos, e que uma vez alcançado, se revelou inútil para trazer contentamento. Toda a glória que o homem pensa produzir tem uma data de validade, assim como a erva e sua flor. Tem um exemplo bem prático próximo de nós agora. A Copa acabou de acabar. Os campeões, não precisa nem ser dessa, pode ser de todas as Copas. Quando alguém ganha uma Copa, quando alguém ganha alguma competição, quando alguém ganha alguma coisa, quanto tempo dura aquela alegria? Quanto tempo dura? Enquanto eles estão no pódio, enquanto eles estão no palco, até chegar em casa, até dormir a primeira noite, não sei, mas garanto para vocês que não dura muito. No momento que você é promovido e você tem um aumento de salário, no outro dia você já faz novos compromissos financeiros. No momento que você é promovido, 2 semanas depois, você já acostuma com aquela posição e já quer mais. Nada que nós possamos fazer ou produzir traz contentamento senão a vida em Cristo, queridos. Nada. Tudo isso tem seu mérito. Tem seu mérito você ganhar dinheiro, tem seu mérito você ser um bom profissional, tem seu mérito você sim conquistar as coisas, ser excelente naquilo que você faz. Mas esperar que o seu contentamento e a sua satisfação esteja nisso é loucura. É loucura. Isso é tudo fumaça, como Eclesiastes diz. E é isso que Pedro está dizendo aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Tudo isso vai cair. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. 2000 anos depois de Pedro escrever, seguimos nos reunindo hoje aqui na Avenida Paraná, 76A.
em torno da mesma palavra, que atravessou impérios, perseguições e toda sorte de hostilidade, mas continua em pé. Eu queria pedir para o pessoal colocar um poema que eu mandei para o Cristiano. Antes da gente seguir, eu queria ler esse poema. É um poema em inglês, então em português ele não fica com a cadência de poema, às vezes não fica nem bonito, mas enfim, é um poema. Escrito por John Clifford, pastor batista inglês, que nasceu em 1836 e faleceu em 1923. Eu vou ler. Na noite passada, prestem atenção, na noite passada, passei ao lado da porta de um ferreiro e ouvi a bigorna tocar o sino vespertino. Então, olhando para dentro, vi no chão velhos martelos, gastos por anos de uso. Quantas bigornas você teve? Perguntei. Para desgastar e martelar tantos martelos? Apenas uma, disse ele. Então, com brilho nos olhos, a bigorna desgasta e os martelos, sabe? E assim pensei, a bigorna da palavra de Deus, por eras, golpes céticos a atingiram. Contudo, embora o barulho dos golpes tenha sido ouvido, a bigorna permanece intacta, mas os martelos se foram. Então, assim como o ferreiro pode desgastar espadas, inúmeros martelos e muitas coisas, ele nunca troca a bigorna, porque a bigorna nunca muda. Nós podemos ouvir os martelos. Nós podemos muitas vezes nos sentir ameaçados pelo martelo. Nós podemos muitas vezes ver o mundo militando contra a bigorna. Mas a bigorna vai permanecer. Então, seguindo o nosso estudo, os martelos que se ergueram contra ela se quebraram, um após o outro, mas a bigorna permanece intacta. Nada que o homem construiu no tempo de Pedro chegou até nós, mas a palavra chegou. Pedro tinha roupas, eles tinham casas, eles tinham meios de produção, eles tinham espadas, armaduras, carruagens. Nada disso perdurou. O que perdurou? A palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor permanece eternamente. Por isso confessamos que a Escritura é a única regra infalível da nossa fé e obediência, a qual nada se acrescenta, pois é incorruptível. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, a palavra que criou o universo e que nada permanece de pé sobre a ruína, e os ossos de tudo o que passa é a que alguém um dia pregou a você. Talvez em um culto comum, em um dia comum, sem nada de extraordinário humanamente falando, sem luzes nem show. Não houve método, técnica ou atalho. Foi a pregação simples da palavra de Deus, da palavra que Deus usou para lançar em nós a semente incorruptível e nos dar vida. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Não é uma palavra mascarada, não é uma palavra maquiada, não é uma palavra adaptada para o século atual, não é uma palavra que o jovem quer ouvir, não é uma palavra que a criança quer ouvir. A palavra de Deus é essa. É essa. A criança precisa ouvir essa palavra. O jovem precisa ouvir essa palavra. Nós precisamos ouvir essa palavra. Os idosos precisam ouvir essa palavra. Todos precisam ouvir essa palavra. Não existe cabimento. Não existe, é absolutamente asquerosa a ideia de que a palavra precisa ser adaptada, de que nós precisamos deixar a palavra mais atrativa para as pessoas, que nós precisamos criar mecanismos visuais, transformar ambientes, transformar portas, fachadas, nomes, músicas, para que a palavra seja atrativa. A palavra de Deus é essa. Ela é a bigorna que não muda. É essa palavra simples, de Jesus Cristo crucificado e ressurreto, que precisa ser anunciada. Isso é diabólico, a ideia de que essas coisas precisam ser adaptadas. Eis então onde nos encontramos, regenerados de uma semente que não se corrompe, sustentados pela palavra que, de modo algum, pode silenciar, e purificados pela obediência à verdade.
se essa, de fato, é a nossa origem, o amor fraternal deixa de ser um ideal distante que admiramos, de longe, e passa a ser aquilo que se espera de quem nasceu de novo. Não podemos seguir tratando nossos irmãos, que foram gerados da mesma semente, pelo mesmo Pai, ao preço do mesmo sangue, com apatia e falta de amor. Isso quer dizer que a partir de agora eu considero todos vocês como meus irmãos biológicos, como se fossem meus irmãos biológicos, como se a gente fizesse realmente parte da mesma família. Não tem por que eu considerar vocês menos do que os meus irmãos de sangue. Não tem por que. A palavra fala isso. A palavra fala que nós somos família. Nós não éramos nem povo e nós somos feitos povos pelo Senhor. Então, se de fato a nossa origem é Cristo, então nós somos uma família e devemos tratar uns aos outros com essa condição. Queridos, para a gente encerrar, que o Senhor diariamente nos ensine e nos capacite a obedecer à verdade que purifica, a amar ardentemente os nossos irmãos, sem máscaras. Louvado seja nosso Deus por tamanha providência. Amém. Queridos, eu queria pedir desculpas pelo horário, mas tenho dificuldades. Vamos orar para a gente encerrar? Paizinho amado, coloco diante de Ti, Pai, essa igreja. As nossas máscaras, os nossos temores, os nossos rancores, Pai. Tudo que o Senhor sabe que pode estar nutrindo erroneamente o nosso coração. Peço que o Senhor nos purifique pela Tua palavra. Que o Senhor use o Teu Filho em nossas vidas, Pai. E que nós pareçamos cada dia mais com Ele. Transforma essa igreja, Pai. Que nós sejamos conhecidos no mundo por amar uns aos outros. Por proteger uns aos outros, Pai. E que nós anunciemos desse Teu santo evangelho, dia a dia, com as nossas palavras e com o nosso testemunho também. Em nome de Jesus. Amém.